Em um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, é fácil pensar que já vimos de tudo, mas de tempos em tempos, surgem indivíduos que desafiam completamente as regras da lógica, da ciência ou até mesmo da natureza humana. Essas pessoas não são apenas talentosas, elas parecem estar em outro nível, como se tivessem desbloqueado habilidades que o resto do mundo sequer imaginava serem possíveis. Você vai conhecer histórias surpreendentes de pessoas reais que demonstram capacidades tão extraordinárias que fazem a gente questionar: será que todos temos talentos ocultos ainda não despertos? Prepare-se para se surpreender com essas mentes e corpos que ultrapassam os limites do que é considerado normal. 1. Daniel Tammet, o cérebro humano, que vê números como cores. Daniel Tammet é um britânico com uma condição rara chamada Síndrome de Sábio, mas o que o diferencia de qualquer outro gênio é sua forma única de ver os números como cores, formas e sensações. Para ele, o número 9 pode ser enorme e azul. O 37 é áspero e amarelado. Ele consegue memorizar pi até a 22ª milésima quingentésima, 14ª casa decimal, não decorando os números como uma lista, mas visualizando um passeio através de formas e paisagens que ele mesmo constrói na mente. Seu cérebro funciona de uma forma tão incomum que até neurologistas do mundo todo já o estudaram para tentar compreender como alguém pode literalmente sentir os números. 2. Wim Hof, o homem de Gila Wim Hof, conhecido como The Iceman, desenvolveu a habilidade de resistir a temperaturas congelantes por longos períodos sem sofrer hipotermia. Ele já correu uma maratona descalço no Ártico, ficou imerso em gelo por quase 2 horas e subiu parte do Monte Everest usando apenas shorts. Mas como ele faz isso? Wim criou um método próprio de respiração, meditação e controle corporal que lhe permite manipular o próprio sistema imunológico e temperatura corporal. Menos algo que, até então, era considerado impossível. Cientistas ficaram tão intrigados que o colocaram em testes clínicos. E para a surpresa de todos, ele foi capaz de controlar respostas inflamatórias do corpo com o poder da mente. Um verdadeiro superpoder biológico. 3. Stephen Wiltshire, o arquiteto da memória absoluta. Stephen é um artista britânico com autismo, que tem uma memória visual fora dos padrões humanos. Basta um único voo de helicóptero sobre uma cidade para que ele desenhe, com detalhes milimétricos, toda a paisagem, incluindo janelas, antenas e até o número de andares dos prédios. Ele já reproduziu cidades inteiras como Tóquio, Nova York, Roma e Dubai, com uma precisão que até arquitetos profissionais não conseguem alcançar. Sua mente funciona como uma câmera fotográfica de alta definição, mas com capacidade de arquivamento vitalício. 4. Isao Machi, o samurai real da atualidade. Isao Machi, do Japão, é considerado o maior espadachim vivo. Sua habilidade com a katana é tão absurda que ele já foi filmado cortando uma bala de airsoft no ar, em pleno voo, com uma precisão de milésimos de segundo. Ele consegue cortar frutas, objetos minúsculos e até fios de cabelo com a espada enquanto estão sendo lançados em alta velocidade. Seus reflexos são tão rápidos que desafiam até câmeras de alta performance. Especialistas acreditam que o tempo de reação do cérebro de Machi é 5 vezes mais rápido que o de uma pessoa comum. Um verdadeiro guerreiro em pleno século XXI. 5. Natasha Demkina, a garota com visão de raio-x. Natasha nasceu na Rússia e desde os 10 anos de idade, afirma ser capaz de ver o interior do corpo humano como se tivesse visão de raio-x. Médicos, céticos e cientistas testaram a jovem em diferentes países. Em alguns testes, ela acertou diagnósticos clínicos com mais precisão que equipamentos de exames convencionais. Embora ainda exista debate sobre a veracidade do dom, muitos médicos admitiram que não conseguiram explicar como ela conseguia detectar tumores ou fraturas sem nenhum aparelho. Seria um caso de percepção extrasensorial ou uma forma de hiperintuição que ainda não compreendemos? 6. Ben Underwood, o menino que enxergava com sons. Ben perdeu a visão ainda criança por causa de um câncer nos olhos, mas isso não o impediu de fazer coisas que só se imaginaria em filmes de super-heróis. Ele aprendeu a usar a ecolocalização, técnica semelhante à dos morcegos, emitindo sons com a boca e lendo os ecos que voltavam. Com isso, conseguia jogar basquete, andar de skate, correr, subir escadas e até desviar de objetos. Ben se tornou um símbolo de superação, provando que a mente humana pode se adaptar de formas inimagináveis. 7. Kim Peek, o verdadeiro Rain Man. Kim Peek foi a inspiração para o personagem de Dustin Hoffman, Rain Man. Seu cérebro era diferente, faltava corpo caloso, estrutura que conecta os 2 hemisférios do cérebro. Isso permitiu uma comunicação cerebral única. Ele conseguia ler 2 páginas de um livro, ao mesmo tempo, uma com cada olho, e memorizava tudo instantaneamente. Ao longo da vida,
Decorou mais de 12.000 livros, além de saber de cor mapas, calendários, músicas e datas históricas. Se perguntassem que dia da semana caiu 17 de julho de 1843, ele respondia em segundos. Genialidade ou mutação? Ninguém sabe, ao certo. 8. GRTAMJ, a menor mulher do mundo, com um carisma gigante, nasceu com uma forma rara de nanismo e mede apenas 62 centímetros. Mas seu tamanho não a impediu de se destacar mundialmente. Ela se tornou atriz, apresentadora e influenciadora global, participando de séries como American Horror Story e programas de TV em mais de 30 países. Apesar das dificuldades físicas, ela se destaca pelo carisma, inteligência emocional e energia contagiante. Um verdadeiro exemplo de que talento não tem altura, peso ou limite físico. Michel Lotito, o homem que comia o impossível, conhecido como Monsieur Man, tinha um distúrbio raro que o levava a ingerir objetos inorgânicos como vidro, metal, borracha e até peças inteiras de bicicleta. Seu estômago tinha uma camada interna 2 vezes mais grossa que o normal. Durante sua vida, ele comeu aviões, televisores, carrinhos de supermercado e até um caixão. Apesar de parecer absurdo, médicos atestaram sua saúde como estável por anos. Um verdadeiro quebra-cabeça para a medicina moderna. 10. Marcin Petrzelek, menos o guitarrista que reinventou a música polonês. Marcin ficou mundialmente famoso por tocar guitarra de forma completamente inovadora, misturando técnicas de percussão, harmonia e melodia ao mesmo tempo. Tudo em uma única guitarra. Seus vídeos viralizaram com milhões de visualizações, e ele já se apresentou em programas internacionais como America's Got Talent, com apenas 20 e poucos anos. Já é considerado um dos músicos mais inovadores da atualidade, reinventando o instrumento com puro talento e criatividade. O que essas pessoas têm em comum? Essas histórias nos fazem pensar que os limites humanos estão sempre sendo redefinidos, seja por genética, adaptação, dedicação extrema ou um toque de genialidade inexplicável. Essas pessoas provam que ser humano pode significar muito mais do que imaginamos. Talvez todos nós tenhamos talentos ocultos que, por falta de estímulo ou oportunidade, nunca chegam à superfície. Talvez essas pessoas sejam apenas a ponta do iceberg do que a mente e o corpo humano são realmente capazes. E aí, você acha que essas pessoas são exceções genéticas? Ou acredita que todos nós temos um potencial extraordinário escondido, esperando para ser descoberto? Comente aqui embaixo, curta esse vídeo e siga o canal. Você não vai acreditar mesmo para mais histórias que desafiam a lógica, a ciência e tudo o que você achava que sabia sobre o mundo.